Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Venho por meio desta, não tenho ideia do que falar. Que Pandamente que falou, liga aí o celular. Eu tava vendo um vídeo do Saviano Feitosa, aquele professor de filosofia lá do Recife. Aí ele tava falando assim... Da aula do Gil. Do Gil, Aí ele fez um vídeo lavando a louça, falando assim... Todo mundo sofre, né? Todo mundo. Todo mundo passa por um momento que tá mais sofrido, assim, introspectivo. E aí, quando você tá assim, normalmente sempre aparece alguém tentando dar uma solução para você não sofrer. Não é legal. E tem momentos que a gente... Quer sofrer. Sim. Aí ele faz uma pergunta no final do vídeo que ficou na minha cabeça que eu queria compartilhar contigo e é sobre isso o vídeo. Sim. Ele pergunta no final do vídeo qual o prazer que se tem sofrendo. Nossa, eu acho que é um prazer reflexivo. Porque dentro do sofrimento a gente reavalia coisas. É porque a princípio é um paradoxo, né? Tipo, prazer e sofrer são coisas distantes. Que não estão juntas. Que não se misturam. Ou quando você tá tendo prazer, prazer, você não tá sofrendo. Pensa-se nisso. E aí eu fiquei pensando nisso também, porque normalmente a gente entra numa cadência mais reflexiva. Sim. Porque normalmente quando você para pensar e para sentir o sofrimento, você presta atenção e você começa a percorrer os motivos das coisas, né? Sim. Como você foi chegar naquele ponto, como você se enfiou naquela relação, como você se colocou naquela situação. A gente sempre pensa sobre isso, né? Às vezes não é só sobre relação, às vezes são sobre outros escolhas, sentimentos, trabalho, assim. né? Várias coisas assim. Sim. E aí eu fiquei... A primeira coisa que eu pensei foi isso, tipo... a gente pensa mais sobre o sofrimento. Tudo bem? Tudo. Tô só arrumando a tela aqui, pode ir. A gente pensa mais sobre o sofrimento, sobre os motivos dele, e isso faz com que a gente releve de uma forma mais perene, né? Sim. Então, você não vai passar sobre as mesmas coisas na vida e ter a mesma experiência, porque você parou para pensar sobre aquilo. É para evitar uma segunda ocorrência semelhante até. Né? Se aconteceu alguma coisa, ou se você viveu uma experiência que te deixou triste, que te fez refletir, a ideia é que você reflita ao ponto de não repetir mais. Exato. É como se você colocasse camadas em cima dos seus sentimentos e das ocasiões da vida, e aí você criasse mais força através da resiliência. Sim. Então, às vezes não vale a pena você simplesmente passar. Sim. Tipo, não sofre, não precisa sofrer. Engole o choro. Não engole, não. Deixa o choro sair, deixa ele fluir. Existe tudo isso. É meio isso, né? Aí tem toda essa fama de autoconhecimento, de como as coisas... É bem esse o caminho, né? Eu tava vendo uma entrevista da Tati Bernardi, eu não lembro se era com eu acho que era com a Valentina. Foi esses dias agora. A Valentina cria conteúdo na internet, é atriz e tal... E ela estava falando que ela sempre foi uma criança, uma adolescente que sentia muito, que tinha a emoção muito à flor da pele. E aí ela tem toda uma questão que ela fala ali na entrevista sobre a relação com os pais, sobre a relação com o trabalho, sobre a relação com drogas e várias intensidades, assim, tipo, ela é uma pessoa que vive a vida dela com muita intensidade, com muita emoção. E aí, geralmente, pessoas... A Tati Bernardi, eu acho que ela falou, né? Quando a Valentina disse isso, ela falou assim... Artista, né? Ela falou, eu sou escritora. E eu escrevo na arte. Ela fala sobre isso também na entrevista com a Zélia Duncan. Que ela até pergunta pra Zélia Duncan, assim... Na tristeza, você escreve melhores músicas? Ela falou, com certeza. Aí ela falou, a gente tem esse problema, né? De usar, tipo, um término de relacionamento. Um problema muito sério na nossa vida. Ela falou, os meus melhores textos... foram escritos em momentos que eu tava vivendo uma fossa profunda, assim. E ela disse, artista tem esse negocinho esquisito, ela ainda brinca, assim, falando, a gente é meio zoadinho da cabeça mesmo, né? Que precisa sofrer para desenvolver algo que é enaltecido pelos outros. Às vezes algo bonito, algo romântico, algo positivo sai de um momento extremamente ruim da pessoa. Sim. E aí eu fiquei pensando que quando eu sou uma pessoa muito chorona. Sim. Eu choro por qualquer coisa, assim. Quando eu falo que eu choro com propaganda, não é propaganda que quer me fazer chorar. Às vezes eu choro com alguém que tá falando alguma coisa de um jeito diferente. Eu sou chorona raiz, assim. Chorona do olho
encher de lágrima com qualquer besteirinha que me emociona, positivamente até, não apenas negativamente, né? E isso sempre foi muito mal visto, tanto na minha família quanto na escola. Eu lembro quando eu fui pedir demissão no trabalho que a gente trabalhava junto. Eu tava conversando com o meu chefe na época, eu chamei ele pra conversar, era pra pedir demissão pra eu ir pra uma empresa melhor. Tipo, eu tinha uma relação ótima com todo mundo, tinha 0 problemas. E aí eu fui conversar com ele, aí eu falei assim, olha, pode ser que eu chore, mas aí você ignora que eu estou chorando e presta atenção no que eu tô falando. Porque é só minha emoção. Então eu sou uma pessoa que tem isso à flor da pele demais. Né? E eu acho que também quando eu tô nos meus piores momentos nascem os meus melhores conteúdos. De verdade, assim. Esse negócio de criar arte a partir de um momento ruim da sua vida é um confronto à sua alimentação, né? Você se força a confrontar ela. Não só força, né? Mas eu acho que quando você tá triste, quando você tá chorando, quando você tá vivendo uma situação frágil, todas as barreiras, todos os exércitos mentais que existem em você baixam a guarda. E você fica vulnerável. Sim. E aí, dentro da vulnerabilidade, você consegue ser mais sincero. É mais você ali, colocando pra fora seus sentimentos e pensamentos genuínos. Quando você tá muito feliz, vivendo algo brilhante, encantador, você fica cego pela luz da alegria, sabe? Isso bloqueia muita coisa, bloqueia muitas emoções. Eu fico pensando muito na metáfora, por exemplo, de um surfista. Dele se esforçar para nadar contra a força do mar. Sim. Para em algum momento ele pegar uma onda e só deslizar de volta para a areia. Sabe? E é leve, não tem esforço. O retorno é leve. Né? Porque para você conquistar alguma coisa, você luta muito. Você constrói muito com a própria mão, você caminha muito com a própria perna, você pensa em estratégias, pensa em como você vai fazer para chegar ali, o que você tem que estudar, com quem você tem que conversar para conseguir alcançar os seus objetivos. É tudo muito estratégico e batalhador. A tristeza não. A tristeza é arrebatadora. Ela te trava. E aí, na hora que você trava, você senta e vive. Então, eu acho que existem essas duas formas de sofrimento, né? É a tristeza que trava e é aquela que você entende que tá triste, respeita o seu momento, pensa nos motivos do porquê tá triste, porquê que você tá sofrendo naquele momento. E aí, por quê? Porque você sabe que se você compreender melhor os seus momentos e se respeitar mais, você consegue desenvolver uma apreciação melhor pela felicidade. Sim. E aí você consegue deslizar na onda. E não só a felicidade extrema, né? Você consegue entender momentos de calmaria como momentos bons. Porque a tristeza, às vezes, é tão turbulenta, né? Faz a gente pensar em tanta coisa ruim. Faz a gente se desfazer da gente mesmo, de outras pessoas. Faz a gente falar coisas cruéis, fazer coisas cruéis às vezes. E aí, quando você passa por esse turbilhão de emoção, a calmaria é muito importante. E aí, valorizar a calmaria, pra mim, é, assim, uma das melhores coisas que existe. É lindo demais. É lindo entender, não é lindo passar. A gente também não pode ficar romanceando o sofrimento. Não é sobre a isso. ideia de sentir prazer em sofrer é isso, né? É você não romantizar. Existem sofrimentos muito pesados. Você perder alguém é algo que leva muito tempo. Muito tempo. E aí eu fico pensando, a ideia de prazer e sofrer está totalmente vinculada ao tempo. Né? Às vezes de pouco tempo, às vezes de muito tempo. Mas você sentir prazer em sofrer, se existe isso de fato, de alguma forma, é você desvincular o tempo. Né? Tô refletindo agora. É sério, porque eu acho que a gente mesmo, assim, no nosso trabalho, na nossa vida, toda vez que a gente fica desgostoso, triste, decepcionado, são nesses momentos que a gente cria projetos novos, são nesses momentos que a gente coloca nossa mente para dar a volta por cima e fala, não posso ficar nessa fossa, vamos lá, vamos viver, vamos fazer acontecer. E aí eu acho que o contraponto entre nós dois é muito esse, né? Tanto que a gente sempre fala aqui, que é uma gangorra. Os dois não podem cair ao mesmo tempo, não pode ficar triste ao mesmo tempo. E nunca acontece, isso é muito raro de acontecer. Os dois. Quando um traz um tema triste, do tipo, isso daqui não tá me fazendo bem.
o outro automaticamente posterga. Fala, semana que vem eu reclamo. Essa semana eu sou a gangorra que tá em cima. O lado da Isso aconteceu tá hoje, né? Eu tava falando sobre o estudo e tal, o quanto tá difícil, a quantidade de matéria, a pressão. Sim. E aí você falou, entendo, é isso, volte lá e estude. É isso, reclamar faz parte, obviamente. A gente tem que botar pra fora as coisas. Tem que engolir o choro, não. Mas é importante saber que a reclamação não é um estilo de vida. Sim. São momentos. Você reclama e aí depois você resolve. É isso, assim. Tenha o seu tempo de sofrer, tenha o seu tempo de reclamar, mas valorize o seu tempo de calmaria e de alegria. Quando você tá surfando a onda, olha pro horizonte, vai ver o pôr do sol. É isso. Por mais que isso te faça sofrer. Exato. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Importante é manter o movimento. É isso. Comenta aqui o que você achou desse papo aleatório. Plim. Beijos. Até a próxima. Espero que seu dia esteja incrível. Tchau.